Caridade de Deus lhe encobre as realidades do passado. Assim pois, meus amigos, é a ciência que se vos apresenta para estudardes, e tirardes proveito dela em benefício do vosso próprio espírito. É a ciência que denominais a ciência dos espíritos, não porque eles sejam verdadeiros mestres, ou tenham ciência em si tão profunda, tão real, tão verdadeira, que se possa transmitir para vós sem falhas, mas porque eles, observadores atentos do mundo além, estudiosos que são daquilo que não conheceis, perdoam as vossas fraquezas e todas as vezes que os interrogais eles vos respondem. Houve um tempo em que não se conhecia no campo físico infinitamente pequeno, e se alguém dissesse que havia qualquer coisa, qualquer ser com vida de tamanho minúsculo, pareceria criatura sem senso, sem valor, sem conhecimento do que fazer. No entanto, está cabalmente provado que assim é. Assim também é aquilo que para os homens é invisível, porque não tem olhos para ver, com um pouco de boa vontade pode ser descortinado o que se passa além. Não sejais, pois, incrédulos, nem tampouco fanáticos. Sede estudiosos e procurai aprender. A ciência da vida muito tem para vos dar. Vós vos ilustrareis e aprendereis então que um dia, quando fatalmente o vosso corpo baixará à sepultura, o vosso espírito ressurgirá em perfeita vida no conhecimento das coisas. Deus vos guie, vos ampare e vos ensine a ciência do além. Max. Em 28 de abril de 1936. Incentivando o trabalho de caridade. Paz, irmãos. Poucas palavras para o encerramento dos vossos trabalhos. Não sei se, depois de realizadas sessões desta natureza, ainda se levantará alguma voz para dizer que tais sessões são desnecessárias. Apelando para o vosso próprio critério de homens, ouso esperar que compreendais que nestes momentos de concentração, nestes momentos em que são trazidos à barra das sessões espíritos necessitados de doutrinação, grande proveito lhes é ministrado por estas sessões de caridade. Assim, pois, sem tempo para mais, eu continuo a louvar a vossa iniciativa neste ramo de trabalho, pedindo que jamais fraquejeis no cumprimento do vosso dever, para que possais fazer algum bem aos espíritos de além-túmulo. Paz conceda o Senhor a todos os homens. Deus vos guarde no seu amor. Max. O trabalho evangélico é de construção. Amigos, irmãos, Deus vos guie. De tempos em tempos, de vez em quando se faz necessário abordar pontos da doutrina, perante a cristandade, para a edificação da sua fé. Meus amigos, Espiritismo conta com um grande número de crentes sobre a terra, mas esse número poderia ser muito maior, se a pregação espírita estivesse na altura da verdadeira doutrina cristã. O homem que se consagra a Jesus, que tem desejo de vida eterna, que ama o seu Deus sobre todas as coisas, não pode arrancar da sua convicção preceitos ensinados por essa mesma doutrina, que o espiritismo vulgar procura muitas vezes destruir. Não vos enganeis. Espiritismo nunca pode ser anticristão. Portanto, se o Criador dos mundos, do universo inteiro, é o maior espírito, criado sem se saber de que forma, porque é o Criador incriado, a doutrina deriva do seu próprio nome. Se Deus é espírito, Jesus também o é, e se eles são espíritos e têm vida que jamais se acabará, igualmente o homem, na terra, é portador de um espírito, criado à imagem e semelhança do Pai, para uma vida infinita. É certo que a peregrinação dos espíritos na terra é temporária, cada um, tomando seu corpo de carne, aqui vem desempenhar a sua tarefa, alguns, com proveito, outros, perdendo todo o seu tempo, tempo que será recuperado em futuras vidas. É certo que a vida humana é transitória, porque aqui não pode haver um tempo de parada ilimitado. Mas é certo também que o espírito que faz morada temporária em um corpo de carne, permanece com vida, todas as vezes que abandona a matéria. Estes pontos firmados, vêm trazer a convicção ao ânimo das criaturas humanas, de que a vida eterna é uma realidade.
Todo cristão deve se lembrar de que Jesus, quando esteve no mundo, foi manso e bom para com todas as criaturas, teve o sentimento de justiça aliado a uma caridade perfeita, a uma piedade sem igual, para com todos os seres viventes da terra. O seu exemplo perdura até hoje. Quem quiser se aproximar do Mestre, deve ser bom, manso, pacífico e devotado ao bem. Cristão revoltado, um cristão com pensamentos de vingança, enchendo-se de ódios, não diga que é um cristão, cale-se. Guarde para si os seus sentimentos, mas não profane o santíssimo nome de Jesus, dizendo-se seu discípulo, quando, na verdade, o ódio mora em seu peito. Bem ao contrário disto, aquele que ama, que se consagra ao bem, que é devotado à caridade, é um discípulo fervoroso de Jesus, talvez, portador de grandes culpas, mas que serão resgatadas um dia, talvez, caindo e se ferindo muito nessas quedas, porém, levantando-se, erguendo-se de cada uma, procurando caminhar seguro. Adiante do horizonte da fé, brilha serena a figura do Mestre. O que se vê, porém, é a criatura humana gastando seu tempo proficuamente, fazendo um trabalho de espalhar, quando o Mestre junta. Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas, e apedrejas os teus enviados, quantas vezes quis juntar teus filhos, como a galinha faz com seus pintinhos, debaixo das asas, e não o quiseste. Assim, o povo ainda hoje dispersa. Meus amigos, o trabalho evangélico é de construção, de ajuntamento, jamais, de dispersão. Todas as vezes que um crente espírita se distancia dos seus irmãos, e procura, nessa separação incentivar inimizades, atrai a figura do ódio. Todas as vezes que assim procede é de Jesus que ele foge. Deveis ser unidos, deveis trabalhar juntamente, deveis colocar acima de todo o interesse humano a fé no Cristo do Senhor, esse mesmo Cristo que os homens rebaixam, esse mesmo Cristo cujo nível a criatura humana ínfima da terra procura um dia atingir. Baldado esforço. Jesus pairará sempre acima de qualquer concepção humana, sereno, justo e bom. No entanto, ele é o modelo que vós deveis procurar imitar. Mas como? Direis vós. Acabas de dizer que não o atingiremos e queres que o imitemos. Meus amigos, num figura simples, podereis compreender-me. Um célebre pintor pinta uma tela que fica sendo original. Outros poderão imitá-la, poderão fazê-la quase perfeita, aproximar-se muito da concepção, mas não será a primitiva tela. Podereis imitá-lo, podereis vos aproximar dele, mas ele é um só, modelo vivo, colocado diante dos homens. Será sempre um. Prossegui no vosso intento de fazer bem, na vossa obra de caridade. Sede realmente cristãos e nas horas duras das provas, sabereis manter de pé a vossa crença, não vacilareis, permanecereis firmes, como a rocha, porque, dentro do vosso peito a fé tem sua chama perfeitamente viva. Que assim seja para a glória do Espiritismo, e para a felicidade de todos os homens. Sarto. Em 1º de maio de 1936. A Cruz Vermelha do Além. Meus amigos, meus irmãos, seja-vos concedida a paz de Deus. Quem aprecia a vinda dos Espíritos para o espaço, a sua maneira de deixar uma vida e reatar outra, tem campo vasto para profundo estudo. Quando nos é permitido baixar para auxílio, as zonas da terra onde a guerra se implantou, onde as armas mortíferas assassinam a cada momento, onde os espíritos se desprendem da matéria de uma maneira violenta, que aterroriza, precisa-se realmente ter um espírito retemperado, para poder assistir a essas lutas tremendas do espírito a vencer a matéria. Uma comparação que, talvez, vos possa aproximar um pouco desta realidade, é a seguinte: há seres humanos que são vítimas de pesadelos atrozes durante o sono, alguns depressa despertam, mal se lhes toca no corpo, outros, porém, não podendo acordar rapidamente, mordem-se até, procurando despertar,
E as pessoas encarregadas os chamam pelo nome, gritam, sacodem-nos, para, com muita dificuldade, poderem afastar aquele torpor que os envolve, e afugentar o pesadelo que os oprime como um polvo formidável. É uma aproximação do que é um despertar dessas almas em tempos de mortes violentas. Presentemente, nas zonas que sabeis, morre-se a cada passo, a flor da mocidade de ambos os países em conflito, cai ferida pelas armas homicidas dos adversários, as metralhadoras dizimam corpos, separando os espíritos violentamente. Os aviões, por sua vez, derramam de cima a morte sobre os seres viventes na terra. Eles caem fulminados violentamente, por aqueles estrondos formidáveis, que fazem tremer a própria terra. E quem está do outro plano da vida, tendo a incumbência de receber esses espíritos, meus amigos, precisa ter uma coragem verdadeiramente retemperada, para poder recebê-los naquela aflição, em que se encontram. Dá a impressão de que os próprios espíritos gotejam sangue. O último alento, arrancado do corpo na terra, representando a partida súbita do espírito para o além, nos enche de uma tristeza que não se pode dizer mortal, porque somos imortais, mas que, realmente, nos atravessa o ser de uma maneira dolorosa. Como impera sobre tudo isso o princípio de caridade. Como os guias benfazejos derramam fluidos salutares sobre esses espíritos partidos violentamente dos seus corpos. A guerra, meus amigos, não faz somente a infelicidade da terra, prejudica os espíritos. Enquanto vai devastando cidades, causando dó e luto por toda parte, provocando lágrimas, semeando infortúnios, ao mesmo tempo, afeta os espíritos desencarnados, pondo-os, quase, em convulsões. Dir-se-ia, epiléticos, tal estado em que ficam quando passam de uma vida para outra. E eu tenho visto cenas destas, aterradoras. Tenho presenciado, em diferentes campos de batalhas, esses desprendimentos violentos dos meus irmãos. Breve estarei novamente convosco, e era realmente o meu desejo vir daqui a 2 semanas. Bem sabes por quê. Mas hoje era necessário vir, porque, tendo estado naquele meio, tendo presenciado tão tristes cenas, que acabo de palidamente descrever, venho suplicar aos meus irmãos uma prece, em favor dos espíritos que se desprendem nesses campos de batalha, que partem feridos em suas almas, quais os corpos feridos em sua integridade. Venho pedir preces por esses, que assim se desprendem. Orai, meus amigos, orai por eles, somos todos irmãos. Orai, para que depressa se compenetrem da sua situação de espíritos e se afastem do caminho de sangue, de luta e de dor. Pedi também por nós outros, para que possamos dar desempenho à tarefa, que os nossos guias nos impõem, de aconchegá-los e levá-los, para isso que bem poderia chamar-se a Cruz Vermelha do Além. Na terra, ela se ocupa de estancar o sangue dos feridos, que os outros homens ferem e matam. No espaço, ela se ocupa de restaurar os espíritos mergulhados em tamanha dor, pela violência do choque. Deus vos abençoe e vos ensine a orar por eles. Maria Luísa. Em 1º de maio de 1936. Santa Doutrina. Meus amigos, meus caríssimos irmãos, o crente espírita sente necessidade de entrar em comunhão com seu Pai, pela prece verdadeira, partida do seu coração sincero. O crente espírita se conforta, se retempera, quando entrega suas cogitações ao pensamento divino, nos ensinamentos cristãos que recebe cotidianamente dos seus guias. O crente espírita eleva sua alma a Deus e implora sua caridade em favor do próximo, como em favor de si mesmo. Esta solidariedade fraterna, esta amizade de irmãos para com irmãos deve ser cultivada em toda a agremiação espírita, para que sejam elas um só corpo, e todos os seus associados os membros desse corpo. Desta forma se cumprirá o preceito divino: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lançando um olhar em volta divisará o crente espírita muita tristeza, muita lágrima,
muita preocupação, muita dor em torno de si mesmo, em torno dos seus irmãos. Não se deve admirar por isso, nem perder a calma habitual dos que têm fé. Os tempos são chegados. Os anúncios de outrora repercutem aos ouvidos da humanidade estudiosa, fazendo-lhe lembrar as previsões que naquele tempo foram feitas pelos profetas, previsões que se realizam na época atual: terremotos, cataclismas, guerras, perseguições, tormentos da alma, inquietações, tudo isso previsto nas páginas das Escrituras Sagradas. Hoje, quando é preciso pensar com seriedade nos acontecimentos que desenrolam sobre a face da terra, deve o homem criterioso e estudante da doutrina que professa, compreender que as injustiças aparentes, desenroladas na face da terra, são a consequência desse passado longínquo, quando as atuais vítimas desempenharam o papel de algozes. Por isto se recomenda a todo homem crente: não faças mal a ninguém, guarda-te até de pensar mal, livra-te de prejudicar a quem quer que seja, evita inimizades, procura ser amigo de todos, não queiras a ninguém por inimigo, e, quando encontrares no teu caminho alguém que te faça mal, não retribuas esse mal. Sê caridoso e bom. Estes conselhos, meus amigos, são preciosos e não partem da pobreza do meu espírito, partem das entidades superiores que me fazem transmiti-los a vós, partem dos mestres instrutores, sempre solícitos em encaminhar as criaturas pela linha reta da verdade e da justiça. Por isso cabe-me dizer, neste momento, não injuries o teu irmão, não te preocupes com os seus pecados, senão para ajudá-lo a redimi-los, não propales a sua desonra, nem procures molestar o que tem de seu, respeita a propriedade alheia, respeita nos outros a sua integridade física, o seu caráter moral, guarde-lhes a tua reputação, mas poupa igualmente a dos outros. Quem se regozija em pensar, em propalar a desventura alheia, não merece que se tenha dó das suas culpas. Lembra-te sempre, criatura espírita, que, com a medida com que medires teu irmão, com essa mesma serás medido. Estas palavras, meus amigos, são partidas, já vos disse, de quem me enviou para vô-las dizer: respeitai tais conselhos e, quanto possível, observai-os. A vida na terra é tão curta, tão passageira e transitória, tão pouco estável, que melhor será passar esse lapso de tempo fazendo bem, do que estragando com um minuto de existência terrena, séculos talvez de felicidade eterna. Sede bons, meus amigos, sede caridosos, enxugai todas as lágrimas, quando tenhais oportunidade para o fazer, consolai sempre que se vos oferecer ocasião, amparai, levantai do pó, redimi com a vossa palavra de perdão a consciência que se encontra turbada por vos haver ofendido, perdoai sempre, meus amigos, sede caridosos, sede justos, sede bons e que a graça de Deus fique sempre convosco, perdure dentro do vosso ser, ilumine os vossos espíritos, para que eles possam espargir clarão que, por sua vez, também ilumine a estrada de outros. E a felicidade futura, será a recompensa do esforço presente. Deus vos guarde, Deus vos abençoe, Deus vos guie. Célia. Em 5 de maio de 1936. Suplicando as bênçãos de Deus. Amados irmãos e meus amigos, como eu sinto neste instante o vosso pensamento vibrando para o além. Como eu sinto que parte de vós alguma coisa de bom, para a atração dos vossos irmãos superiores. Não me considero como tal, e sim como amiga sincera desta casa. Aqui venho, mais uma vez, comungar convosco na mesma taça do amor fraterno, a fraternidade, esse sentimento que nos une a todos neste instante, nos põe aos pés de Jesus para suplicar as maiores bênçãos para todos aqui presentes. Sei que há irmãozinhos nossos, vindos de outras terras, necessitados das bênçãos celestiais. Sei que eles aspiram dos seus irmãos da terra o conforto necessário para seus espíritos e para os seus corpos materiais. Deus vos abençoe e abençoe a todos aqueles que se lembram do seu infortúnio.
Nesta sala, olhando de relance para vós todos aqui presentes, pode-se fazer um estudo da vida, pode-se apreciar de perto o contraste que existe na existência material. Almas felizes, em pleno estado de regozijo moral e físico, satisfeitas pelas resoluções tomadas, felizes, de uma felicidade permitida por Deus, que sejam abençoados por Ele nesse instante, é minha súplica. Almas inquietas, esperando alguma coisa que talvez possa surgir de um instante para outro, mas que a mão de Deus pode afastar, se for da sua santíssima vontade. Vítimas, crianças pequeninas, que não compreendem o perigo que passou, mas que pode vir, são a preocupação constante dos espíritos já burilados pelo sofrimento. Por outro lado, crianças juvenis, na primavera da vida, alimentando sonhos que Deus realizará, talvez. Mais adiante, almas já no declínio da vida, corpos enfraquecidos, pensando mais na eternidade do que no presente, preparando-se para uma vida melhor. Outros, não obstante o peso dos anos, ainda hesitantes no caminho a tomar para o infinito, às vezes aceitando, às vezes abraçando a fé, às vezes apresentando a si próprios questionários que não podem resolver sozinhos. É a dúvida, meus amigos, a dúvida que se apresenta no horizonte da fé para perturbar a paz do crente. Tudo isso se vê aqui dentro. A alegria, a tristeza, a preocupação, a incerteza, a esperança, a dúvida, tudo isso neste recinto. E a presença de um guia espiritual pode vir dar resposta a todos vós, meus amigos, dizendo, por exemplo, para aqueles que são felizes e encetaram uma nova vida abençoados por Deus e aprovados por céus e terra, sede fiéis um ao outro, tende harmonia de vistas, procurai ter opiniões iguais, discutir, porque a discussão é inevitável, dela nasce a luz, mas resolvei sempre, manse e pacificamente, tudo quanto se possa atravessar na frente. Procurai sempre resolver com energia mansa todas as dificuldades que certamente surgirão na vossa vida, como surge na vida de todos os demais. Para outros, um guia espiritual podia dizer, meu amigo, o inverno dos anos aí está, solidifica a tua fé, olha que a estrada para o infinito é larga para quem sabe caminhar por ela. Prepara-te, prepara-te, porque o tempo voa e hás de partir como todos os outros partiram. Para outros, o guia espiritual podia dizer, a tua fé é um baluarte seguro, na tua existência, pesada que foi a cruz, desde os primeiros anos de vida, mas a tens carregado sempre com o mesmo vigor, com a mesma coragem, não a deixes resvalar no fim da existência, aguenta o peso da cruz, que é a tua redenção e nela serão expurgados todos os erros do passado, suporta vigorosamente o peso dessa cruz. Para outros diria, meus amigos, não brinqueis com as coisas sérias, as responsabilidades são fato. Se para o homem as responsabilidades às vezes são coisas sem importância, para Deus elas têm um valor definitivo. Caminhai, mas caminhai sempre com justiça. Para outros, finalmente o espírito guia diria, mocidade, que te apresentas tão juvenil, tão bela, tão ansiosa de felicidade, aprende desde cedo que não há rosas sem espinhos, e, quando estes começarem a te ferir os dedos e os fizerem sangrar, aspira o perfume da rosa, deixa o sangue correr, mas aspira o perfume da rosa e não a maldigas, porque ela te dá a felicidade, mas a felicidade momentânea, que a tristeza vem sempre obumbrar. Não contes com a felicidade perene na terra, conta com a felicidade no além. Isso diria o guia à mocidade presente. Para os crentes que dizer? Para os espíritas, aqueles que compreendem o sofrimento e sabem ler em seu livro, que sabem que tudo quanto se passa na terra tem raiz no infinito. Que dizer para essas criaturas? Meus amigos, aproveitai o belo que a terra vos dá. Se ela vos der flores, aceitai-as, e se vierem os espinhos, lembrai-vos que uma coroa deles ornou a fronte do Divino Mestre. Sede, por conseguinte,
calmos do vosso pensar e lembrai-vos sempre de que os corpos infantis são portadores, às vezes, de espíritos que trazem culpas a resgatar de um passado longínquo, pairando sempre acima de todas as dores, de todas as provas, a clemência e a misericórdia de Deus. Paz conceda Jesus a todos os homens. Que a terra se possa transformar num altar, onde pontifique o santíssimo nome de Deus. Paz a todos os homens. Que assim seja. Irene. Em 5 de maio de 1936. Missão nobilíssima. Meus amigos, meus irmãos, o Espiritismo deseja cumprir, na Terra, a missão nobilíssima de que Jesus o encarregou. Espiritismo tem uma finalidade a cumprir, e ela é grande, nobre, elevada. Espiritismo caminha, conquistando almas para a verdadeira salvação. Ele vai, de cidade em cidade, de país em país, de mundo em mundo, até alcançar o alvo para o qual foi destinado, arrebanhar as almas transviadas da lei de Deus, para o caminho daquele que é o caminho, a verdade, a vida. Meus amigos, vós que sois os expoentes do Espiritismo, não vos esqueçais, jamais, da sua grandeza. Não procureis nivelar uma doutrina tão elevada, tão alta, tão digna, com essas práticas sem importância, de baixo nível, a que dão o nome de Espiritismo comum. Espiritismo, meus amigos, é prático, quando em sessões bem organizadas. Os espíritos são trazidos para ensinarem, ou para serem doutrinados, mas todas as vezes que as criaturas humanas se reúnem com fins outros, procurando intervir em acontecimentos inevitáveis na vida terrena, procurando por todos os meios desviar a vontade de Deus no cumprimento das provas, Espiritismo erra, não sendo, então, o caminho para Jesus. O que significa andar uma criatura humana fora da sua moral, pisar aos pés os evangelhos cristãos de Jesus, todos os preceitos divinos, encerrados nos mandamentos, a verdadeira constituição da alma. O que significa desviar-se ela dos ditames que Jesus determinou à humanidade, esquecer as promessas de Deus, os seus privilégios como cristãos, os seus deveres como espírita, e, depois, procurar em meios subalternos, inferiores, bênçãos que não podem ser conquistadas senão à custa de esforço e de fé na crença absoluta do poder de Deus. Pedir proteção sobre acontecimentos que a lei de Deus condena, amparar a cruz que não existe, quando é um pecado que se esconde à sombra dessa cruz, pedir para afastar um sofrimento, quando foi a própria criatura quem adquiriu esse sofrimento, pedir para ser aliviado uma pessoa, cujo pensamento é só fazer mal aos seus irmãos. Meus amigos, todas as vezes que crentes que não são espíritas, que não conhecem a religião espírita, mas que fazem dela um pensamento, um conceito errôneo, batem à porta das casas espíritas em busca de fazer mal a alguém, para que desse mal resulte um bem para a sua pessoa, um bem imaginário, ilusório. Todas as vezes que isto acontece, é um pecado que comete aquele que escuta atentamente tal história. Meus amigos, lembrai-vos, e não vos esqueçais jamais, do seguinte: Jesus disse que assistiria àqueles que se reúnem em seu nome, para orar a Deus no sentido de fazer bem. Mas quando 2 ou 3 se reúnem com pensamentos maléficos, não é possível que o Criador permita que o seu Filho dileto, a sua pessoa corporizada no seu verbo, venha presidir uma reunião desta ordem. Não é possível. É isto que o Espiritismo elevado, nobre, luta com dificuldades por implantar, porque criaturas mesquinhas, pequeninas, vêm às sessões práticas de Espiritismo com um pensamento ignóbeis a lhes fervilharem dentro do cérebro, esposas desviadas dos seus deveres, esposos procurando, fora de casa, relações que não devem ter, moças desviadas do caminho da moral, e, depois, batem à porta de Espiritismo, esperando remédio. Não pode ser. Para se colher o fruto é preciso plantar árvore. Agora, colher frutos em árvores que outros plantam, não pode ser.
Como quereis vos acobertardes com as virtudes alheias, para tirardes proveito delas? É necessário que no vosso pensamento exista essa virtude, para terdes o proveito que vos couber. Depois, quando os males vos batem à porta, quando caís no abismo, nos precipícios, pela falta de prudência, de critério, bateis à porta de espiritismo e pedis a esmola, o agasalho, o alimento, o auxílio. Quando essa esmola baixa, ao virardes as costas, não vos lembrais mais dela. É este um conselho vibrante, enérgico, talvez demais, mas é questão de temperamento. Necessário se fez defender a causa espírita, é preciso se dizer a verdade, é necessário fazer compreender que quem quiser colher bênçãos, delas se faça merecedor. Como vos disse, repito, não se colhe fruto, sem se plantar árvore. Deus vos guia e vos inspira. Até. José Dácio. Em 9 de maio de 1936. Consolo a alguém. Deus seja louvado. Amados irmãos, um laço estreito une as criaturas da terra do infinito, um laço estreito existe entre o mundo em que habitais e o mundo ambiente onde vivem as almas desencarnadas. As atrações se fazem facilmente, desde que os espíritos encarnados creiam, tenham fé, e se resolvam a fazer o meio, em que o espírito se manifeste. Venho-vos preparar, meus amigos, para uma manifestação, que se dará em qualquer dia, desde que haja ambiente propício para esse fim. Sabeis, caríssimos irmãos, que a vida permanece, não obstante a morte destruir o corpo de carne, o espírito permanece sempre vivo. Por conseguinte, todas as vezes que um ser amado partir para o infinito, vós, os crentes espíritas, deveis, imediatamente, afugentar a ideia de morte, para deixar transparecer, unicamente, a de vida. O princípio imortal é a essência do Senhor, não perece. Deveis criar propósito firme de acreditar nessa vida que é real, verdadeira, a única que subsiste, sabendo que todas as almas que vivem em corpos, passarão, infalivelmente, para o mundo além. Ninguém fica na sepultura, ela contém, apenas, o cadáver, o corpo que morreu, e, em breve, um feixe de ossos. Nada mais. A inteligência, o amor à virtude, o pensamento, tudo isso que vibra com ser, desapareceu para o infinito. Por que, pois, retardar aquilo que tem necessidade de ser feito? Para que retardar a presença do espírito, que se contém, que se coage, temendo um insucesso, temendo uma manifestação terrena de desagrado? Porque coagir o espírito, quando ele tem ânsia de se manifestar? Previno-vos para essa manifestação ostensiva, que em qualquer de vossas reuniões será dada. Depende, tão somente, de que ninguém se perturbe e que todos deem graças a Deus pela sua presença. Meus irmãos, deve ser motivo de grande alegria, para uma pessoa que ama, que estremece um ser, sabê-lo vivo, escutá-lo na sua linguagem, receber a demonstração da sua amizade, da sua permanência na vida, deve ser realmente motivo de júbilo e satisfação. Esperai. Breve chegará o dia em que tereis a manifestação desse espírito, em toda a sua pujança, inteligência, consciência de vida, porque ele tem desejo de se manifestar e o fará, lúcido como se encontra, pronto para entrar em luta no trabalho do Senhor. Deus vos guarde e proteja, Deus vos inspire a resolução firme de conseguir essa presença, atraindo-o, desejando-o, porque assim será. Desejai, meus amigos, e o tereis, ainda que seja numa palavra, num gesto. Que tenham calma, que façam preces, e é bem possível que, no silêncio que vou fazer neste momento, ao menos um consolo baixe. Esperai. Max. Sinto-me bem. Sinto-me bem. Não sofro por mim. Alguma coisa dentro da alma me dói por ti. Samuel. Em 8 de maio de 1936. Cumprimento das profecias. Meus amigos, meus irmãos,
Paz do Senhor convosco esteja. Continua o estendal de dores, continua o sofrimento a empolgar a criatura terrena, continuam as mágoas, os dissabores, as tristezas profundas. Tudo isto é começo das dores, segundo rezam as Escrituras Sagradas. O mundo precisa crer, e, para que o possa fazer, necessário é que se realizem todas as profecias, para que o incrédulo, folheando o livro sagrado, há tantos anos, há tantos séculos, deixando a terra pelo Espírito do Senhor, possa constatar a verdade que lá se encontra. Que folhear o livro sagrado há de achar todas as profecias que hoje se realizam, séculos atrás. Já os arautos do Senhor prediziam tudo quando hoje se dá. Levantar-se-iam nações contra nações, haveria um mar de sangue, os pais não conheceriam seus filhos, as famílias se dispersariam, e quase não haveria pátria sobre a terra. As profecias se realizam a respeito de cataclismas, terremotos, e tudo quanto se manifesta no orbe terreno, também os círculos de provações, que hoje se desenrolam, tudo está escrito. Aqueles que não creem, devem procurar as Escrituras Sagradas, estudar e compreendê-las, ver os acontecimentos que decorrem, e verão então, que tudo está dentro da lei. Se assim é, necessário se faz que o homem se entregue ao leal da sorte, que abandone todo e qualquer esforço para ir na onda das provas, sem reagir, sem tirar delas proveito algum. É o pensamento. Não, meus amigos. Bem ao contrário, quanto mais forte o embate, tanto mais firme e serena deve ser a energia que o espírito mantenha, quando está na terra. Vós sabeis, meus amigos, que sois calcetas do pecado, espíritos prisioneiros na carne, tendes sede de libertação. Cada homem tem ânsia de alguma coisa que não pode encontrar. É o próprio espírito que está possuído desse amor pela liberdade que Deus lhe concede. Vós sois, porém, espíritos ainda detidos na matéria. Sede virá a libertação, meus amigos. Procurai, porém, que as peias que vos cercam, que vos prendem a energia enquanto estáis neste mundo de dores e provas, não venham também cercear a liberdade do espírito. Respeitai, nos outros, todos os direitos que desejais ver respeitados em vós. Procurei instruir-vos, cada vez mais, na matéria espírita, de forma a adornar o espírito com as qualidades necessárias para vencer na batalha que ora se trava. Das grandes provas, ainda nenhuma chegou até vós, mas tendes também de passar por alguma delas, pela vossa crença. O mundo anda entretido com outras discussões, com ambições outras, não se lembra de vós, deixa-vos, humildemente, no vosso cantinho, orando e suplicando a Deus caridade por vós e por eles. Quando, porém, o cerco vier sobre vós, quando tiverdes de dar depoimentos em face de juízes, que não são, pois se acham tão culpados como vós, ou, talvez ainda mais, rogai ao Senhor que vos dê capacidade suficiente para que possais vos mostrar decisivos, resolutos, dispostos a tudo sacrificar, menos a fé. Ela é a lâmpada segura, que vos aponta o caminho na escuridão. A fé é caminho para o Senhor, é a estrada que tendes de percorrer e é vez de o fazer, porém, com muito mais facilidade apoiados ao seu bordão seguro, do que isolados, aos trancos e barrancos, às quedas e sobrequedas, resvalando, para tornar a cair. Com a fé, caminhareis seguros. E tudo quanto assiste o mundo, tudo quanto inquieta as almas fracas, será, para vós, apenas uma provação ligeira. Para frente, meus amigos, para frente. Deixar que outros façam suas paradas pelo caminho, perdendo tempo precioso, preocupados, tão somente, com o corpo, esquecendo os grandes privilégios da alma. Deixai-os, porque hão de acordar um dia, dos pesadelos também se acorda. Não é só do sono tranquilo que se desperta, as almas turbadas, com as consciências pesadas, também há de acordar um dia. E, então, mais uma vez se cumprirão as Escrituras, haverá choro e ranger de dentes. Tudo se cumprirá,
Porque, da palavra do Senhor, nenhum tio será tirado. Preparai-vos, pois, meus amigos, e com alegria, com satisfação, a cultivar a vossa fé, porque só ela vos poderá guardar dos perigos que vos cercam. Deus vos proteja, Deus vos guie em todos os dias da vossa vida. Permita Jesus que, ao despontar o grande dia, o dia da alma, esteja ela pronta a comparecer perante o seu guia espiritual. Que assim seja, é o meu sincero voto. João de Freitas. Em 12 de maio de 1936. Cumprimento de uma promessa. Meus amigos, meus irmãos, a paz de Jesus desça sobre todos vós. Que ela esteja em vossos lares, que ela habite em vossas consciências, que seja o amparo dos vossos dias terrenos, o conforto em qualquer tribulação da vida. Meu amigo, sei que me esperas, sei que esta data que decorre amanhã, jamais passará despercebida por ti, mas, não podendo satisfazer o teu desejo nesse dia, de véspera cumpro o meu dever. Parentescos existem na terra e no além. Assim como há criaturas irmãs, filhas do mesmo sangue, nascidas da mesma carne, também espíritos existem parentes uns dos outros pela afinidade de sentimentos, pela evolução, pelo laço íntimo que os liga. Os nossos espíritos, desde longas eras, acompanham um ao outro, nesta luta, nestas vindas e revindas ao planeta, nesta evolução constante, na reabilitação pela dor, na reincidência, no erro, no perdão dado por Jesus, na reabilitação, novamente pelo sofrimento, enfim, em lances diversos de existências terrenas, eles têm caminhando juntos, ora em discordância de ideias, ora em perfeita harmonia de pensamento, mas sempre acompanhando, par e passo, uma existência do outro. Agora, eis que me encontro afastada, vivendo em outro mundo, que ainda não é o teu. Se aprover a providência divina, em seus decretos, em seus desígnios sagrados, certamente ficarei aqui até que venhas. Se, porém, estiver determinado pelo Altíssimo que nossos espíritos se desencontrem, voltarei antes que venhas para cá. De qualquer forma, em qualquer hipótese, continuará a evolução dos nossos espíritos, continuará o laço que nos liga, muito embora seja, nesta ou naquela vida, consanguíneo, e em outras, não seja senão uma relação espiritual. Quanto é bela a doutrina espírita, que revela à criatura humana todos os mistérios que ligam as almas umas às outras. Quantas vezes, passamos indiferentes, na terra, por certas criaturas que, de repente, se antolham à nossa frente, e estacamos sem saber porquê. Quantas vezes outras, um sentimento invencível de repulsa se apodera de nós ao enfrentarmos tal ou qual indivíduo. E, se o espírito está burilado pelo sofrimento, pela dor, tendo já conquistado a melhoria de situação, naturalmente repreende-se a si mesmo, porque esta repulsa. Não devo ser assim, uma cristã não pode fugir do seu irmão. Mas o fato é que a repulsa veio. Por quê? São coisas que se prendem, que se radicam a esse passado ignoto, que se perde na noite dos tempos e que, enquanto estamos enclausurados em um corpo de carne, não sabemos discernir. Agora procuro adiantar o meu espírito no conhecimento das coisas santas. Na terra, pouco ou nada me dediquei a esses estudos. Era bem outra a minha vocação, era outro o meu modo de proceder, a minha maneira de ser. Depois que as vestes carnais baixaram ao sepulcro, para a alma subir para o além, mestres resolutos, dedicados instrutores se apoderaram do meu espírito, abrindo-me os olhos da alma, mostrando-me as belezas do além. Hoje não tenho desprezo pela terra, bem longe disso, não desdenho de voltar para ela, não tenho a terra como um presídio infernal, não tenho esse sentimento de ingratidão pelo lugar onde tantas vezes nasci. Mas a verdade é que considero o espaço infinito a pátria universal. Todo o meu sentimento afetivo, em se tratando de pátria, pertence a este mundo azul que nos circunda, onde não há distinção de língua, de cor,
de privilégios naturais. As fronteiras são apenas para o bem e o mal. Os que querem o bem, não podem passar para os maus, senão para ajudá-los, e os que preferem o mal, naturalmente encontrarão barreiras para transpor o âmbito do bem, uma vez que não têm sentimentos que se coadunem com a bondade que no outro lado existe. No espaço tudo é luz, tudo é encanto, tudo é paz. Eu venho um verdadeiro entusiasmo pela vida espiritual, porque só ela nos soergue de pensamentos baixos, só ela nos chama para o bem, só ela nos mostra claramente o que é pureza, enquanto que a terra está sempre a encobrir a impureza com o seu manto de paciência, de resignação, de tolerância, impureza, que não é possível conservar encoberta. Meus amigos, também para vós devo falar. Não devo ser egoísta. Prometi falar neste dia, se bem que não tenha precisado no momento a data. Disse que voltaria dentro de 2 semanas, e aqui estou. Esta promessa não foi para vós, mas para alguém. A vós, meus amigos, um encorajamento, um voto de louvor pela vossa conduta espírita, pelo esforço que desenvolveis em benefício da propaganda espírita e, sobretudo, um encorajamento para que continueis a proceder assim, sempre resolutos, firmes, praticando o bem. A promessa de Jesus não pode falhar: quem comigo ajunta receberá seu prêmio, mas quem comigo não ajunta, espalha. Reuni-vos todos, em um bloco, aos pés da cruz de Jesus e pregai os seus evangelhos, sua salvação, nas bases da doutrina espírita. Deus vos guarde a todos. Maria Luísa. Em 15 de maio de 1936. Contradições. Como Deus é bom para todos os seus filhos. Como Jesus é misericordioso e caridoso para com todos os seres que habitam este vale de dores, que tão de perto lhe conheceu. Como a caridade dos bons espíritos se faz sentir, no momento exato em que uma dor, uma aflição atinge qualquer dos seus irmãos. Meus amigos, quando se vive na terra longo tempo, quando se conhece de perto todas as dores, como eu conheci, quer em mim, quer nos outros, quando se tem uma vida folgada e se pode sentir o pulsar do coração do enfermo, ou da alma triste, pesarosa pelos desgostos da vida, é-se obrigado a apelar para alguma coisa superior que existe e se faz sentir vivamente nessa situação. Nunca fui um descrente, sempre vivi, sabendo que Deus existe, nunca duvidei da onipotência divina, nem da sua sabedoria onisciente, nunca blasfemei, imaginando que o acaso é o autor de tudo quanto acontece, sempre acreditei em Jesus, no alto da sua glória, nos seus infinitos onde habita Deus, olhando para todos os seus filhos, desde aqueles que a terra julga potentados, privilegiados, até o mais ínfimo ser, o enfermo, o necessitado, o desvalido. Esta crença, que me acompanhou sempre, em todos os dias da existência, teve cabal confirmação no além. Bastas vezes vô-lo tenho dito. Quando vejo almas em sofrimento por falta de crença, lembro-me da responsabilidade que pesa sobre meus irmãos, na terra, de explicar, multiplicar os livros, a educação, a instrução, as despesas em favor dessa doutrina regeneradora e salvadora, que instrui, edifica, conforta, e que mostra a verdade além da campa. O mundo, muitas vezes, sorri a respeito do espiritismo. Quantas vezes criaturas veem as sessões unicamente para ver. E, saindo, não se sentem confortadas, nem tampouco acreditam naquilo que ouviram. Ai desses pobres, porque, um dia, a dor lhes baterá à porta, abrindo-lhes os olhos à luz da verdade. Meus amigos, Espiritismo tem por dever instruir o povo. Não é necessário apenas que a criatura creia que exista um Deus Salvador, e esse Deus habita planos celestiais, de onde descortina o mais ínfimo ser do universo. É preciso que a criatura humana aprenda o caminho que para lá conduz, de que vale morrer na certeza de que Deus existe, se a criatura humana não tem dentro de si a certeza de viver também além da morte. Almas incipientes na ciência da alma,
cheias de sabedoria pelos ensinamentos materialistas que recebem, conhecedoras dos privilégios da matéria, cientes de todas as leis de gravitação que regulam o movimento dos astros, estudando, por outro lado, a química, a biologia, todas as ciências vivas que abrem os olhos à verdade, ignorantes das coisas celestiais. Criatura, será possível que o teu intelecto preparado, adiantado, instruído por mãos sábias, aceite ainda a materialidade bruta, que faz jogar a pedra sobre o sepulcro, mas teus olhos se cerram? Será possível que abraças tal ideia sobre teu ser, que não pode morrer? Por outro lado, a ação do pensamento de outros, acreditando numa vida além da morte, celebrando sufrágios pelas almas que partiram, desconhecendo os privilégios da manifestação dessas almas, acreditando que tiveram um corpo e passaram vivos para o além, rezam por eles, celebrando 1000 sufrágios, fazendo promessas, mas quando um deles baixa a sessão para dizer, sou eu por quem pedes, aqui estou, não acreditam. Esta contradição entre o crer e o não crer, é incompreensível. Pois se a vida existe além da campa, e a consciência da alma passa com ela para o além, se a sua inteligência vai igualmente com ela, por que não irão as suas virtudes ou as suas falhas de caráter, igualmente? Por que cercear a palavra, quando o Espírito quer falar? Por que negar-lhe este atributo, que Deus lhe concedeu, de poder transmitir seu pensamento? Os homens não querem crer, limitam-se a aparentar a conveniência do credo por atos verdadeiramente diplomáticos. E esse protocolo de religião, esse protocolo de crença? É preciso lançar o nome no livro, como ato de presença solene, muito embora quem subscreva o livro seja o materialista. Mas havia necessidade de que se soubesse o homem que lá esteve. Chama-se a isto diplomacia no querer. Porque se, efetivamente, tal criatura falhar a esse compromisso solene, de assistir este ou aquele sufrágio em memória de tal ou qual criatura importante no mundo, irá diminuir-se no conceito dos que lá foram. O efeito no além não tem importância. Ah! Meus amigos, se pudesses ver, e se nos fosse concedido também o privilégio de poder descrever ao menos um pouco, quando praticais um ato vil, a tristeza, o pesar do vosso guia, por ver que praticais atos de religião, em que não credes, fazendo-o tão somente, por um servilismo e mais nada, por um sentimento de cortesia tão comum na terra. Longe de pensar no que partiu, quantos, nesse momento de sufrágio, pensam nos seres viventes que ali estão recebendo abraços de conforto, igualmente fingidos. E não se preocupam, então, com o espírito que partiu. Meus amigos, crença é coisa séria, religião não é brinquedo. A vida imortal é uma realidade. E, muito embora, a vossa incredulidade, a vida além túmulo persiste. Quando soar a vossa hora derradeira tereis, talvez, ocasião de vos encontrardes comigo, para dizerdes, tu disseste, ainda me lembro aquele dia em que disseste que de fato era assim. E, permita Deus que haja em mim força suficiente para vos amparar, para vos fazer sentir a realidade do além e vos dar um pouco de alegria, no vosso desconsolo. Meus amigos, guardai esta palavra com a qual terminarei esta breve alocução. A vida é concedida por Deus, nosso Criador, Ele a deu, Ele a pode cortar, no dia que for acertado. Todo aquele que se precipita na eternidade, por uma porta falsa, qual é a do suicídio, comete um crime, e esse crime lhe tornará a vida no espaço negra, escura, perturbada e intranquila. Guardai-vos, pois, meus amigos, de violar a lei de Deus, sacrificando a vossa existência terrena. Paz conceda a Deus a todos os homens e conforto a todas as criaturas que se encontrarem aflitas. Dê-lhes a fé, que é o baluarte das almas, e as esclareça, para que possam crer na realidade, com entendimento, sem superstição, com realidade. Que assim seja. Alfredo Barcelos. Em 15 de maio de 1936.
O cego de Jericó. Meus amigos e meus irmãos, paz. Caminhava um dia Jesus pela estrada de Jericó, quando escutou brados aflitos que chamavam pelo seu nome. O Nazareno, sempre solícito em atender os sofredores, estacou. Já de há muito uma voz se fazia ouvir em altos brados, apelando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já de há muito essa voz se fazia sentir e outros não permitiam que esse pedinte, esse necessitado, se aproximasse do Mestre. Jesus, porém, ciente de que alguém em sofrimento chamava em altas vozes o seu nome, voltou-se e atendeu. Era um cego quem assim chamava. Havia perdido a luz dos seus olhos. E toda criatura que vê, pode avaliar o que é a escuridão de uma noite perpétua. O que significa essa escuridão intermina para aquele que tateia, para poder andar. A dependência em que se encontra essa criatura de outras, às vezes nada compassivas. O cego não vê o perigo que tem diante de si, não conhece se é noite ou dia, porque o seu dia não tem sol. Ele vive imerso nessa escuridão trevosa e o seu maior desejo é poder divisar o raio de luz. Essa criatura, em tais condições, chamava por Jesus, chamava por aquele que é a própria luz, e pedia-lhe um pouco da sua esmola salvadora. Conseguia-a, porque Jesus atendeu a sua súplica. E aquele que era cego passou a ser vidente. Meus amigos, quantas histórias fiéis vos poderiam ser contadas neste instante, de esmolas de igual gênero distribuídas fartamente pelo Divino Mestre? Quantas histórias vos poderiam ser contadas, algumas que até não se encontram exaradas nas páginas dos Evangelhos, porquanto não poderiam conter toda a história do Mestre. Esta, porém, é suficiente para afirmar a vossa fé. Jesus não pode ser indiferente, ainda hoje, ao sofrimento daqueles que por ele clamam. Como? Direis vós, tanto tenho clamado e continuo a sofrer. Tanto tenho pedido e a dor parece que se aboletou definitivamente em meu lar. Quanto tenho pedido, rogado e chorado, e, por entre lágrimas e vejo que a minha súplica não atinge ao Divino Mestre. Meu irmão, ou minha irmã, quem quer que sejas, tu deves saber que há provas neste mundo, que podem ser temporárias, como há provas definitivas, que vão até o último dia da existência humana. Aquele cego, que ficou na história conhecido pelo cego de Jericó, tinha sua prova a cumprir, e, é certo que, se não for a sua fé, se ele continuasse mergulhado na negrura da descrença, também não recuperaria a luz dos olhos. Mas a sua condição de fervoroso e crente o impelira a recorrer ao Divino Mestre, a esperar dele a salvação para seus olhos, e ele o conseguiu. Não cesseis de pedir, meus irmãos, não cesseis de clamar. Orai sempre, pedindo a Jesus a sua misericórdia sobre a vossa miséria, porque ele tem poder para vos escutar, para vos atender. Se, porém, por qualquer acontecimento que não vos é presente no momento, a vossa súplica não for atendida, não duvideis. Não permitais que a dúvida penetre para estragar a vossa crença. Antes, dizei, alguma coisa justifica o meu estado presente, alguma coisa se passa, ou se passou na vida atrasada do meu espírito, que justifica a consequência atual. Não é só um cego que padece, quantas vezes ele é um homem vigoroso, sadio, robusto, enquanto outros, com boa vista, são criaturas doentes, enfermiças, e, quiçá, sem cura. O sofrimento tem diferentes modalidades, tanto afeta o corpo como afeta a alma. Mas, saber a causa do sofrimento, eis a grande razão. Todas as vezes que o espírito se perde a indagar, a procurar encontrar a chave desse mistério e não consegue, é porque alguma coisa de tenebroso se encontra em sua vida, que seria até falta de caridade revelar. Deus é justo, misericordioso e bom. Se permite o sofrimento como um açoite a vergastar seus filhos, é porque esse sofrimento tem consequência futura de alcance superior. A limpeza do espírito é bem mais necessária do que essa limpeza aparente com que o homem se apresenta à sociedade.
As vestes materiais não podem ser comparadas às vestes espirituais, cuja brancura, cuja nitidez não pode ser manchada com a mais leve nódoa. As vestes espirituais precisam ser puras, limpas de toda a culpa, para que o espírito possa então dizer que pode penetrar na mansão da luz. Se à custa de um pouco de sofrimento vós